Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro. Em votação apertada, o Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que condenados em segunda instância devem ser presos imediatamente, sem o direito de recorrer em liberdade até que sejam julgados todos os recursos possíveis do processo. Para os ministros que defenderam a medida, foi um golpe na impunidade. A OAB contesta o proposto pelo STF ao defender que o entendimento dos ministros prejudica o princípio da ampla defesa. Você acha certo que a pessoa que enfrenta um processo já seja presa antes da sentença final? O Link News de hoje quer saber. Olá, bom dia. A gente quer que você participe do jornal. Para isso, basta usar a hashtag #LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil. Também para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Ex-presidente Lula é denunciado pela Polícia Federal. Ele é acusado de favorecer a empreiteira Odebrecht. Câmara aprova projeto que tira a obrigação da Petrobras na exploração do pré-sal e abre com isso o caminho para o investimento privado. Um alerta de saúde: mutação genética fez uma bactéria comum se tornar resistente ao mais poderoso antibiótico usado no Brasil. E 3 pessoas já foram contaminadas. Sobre esses temas e muito mais, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. Começamos esta edição do Link Record News com a informação de que o ex-presidente Lula foi denunciado pela Polícia Federal. Ele é acusado de favorecer a empreiteira Odebrecht e uma empresa do sobrinho dele para a execução de obras na África. O sobrinho dele, inclusive, de nome Taiguara Rodrigues, além de outros 7 executivos da Odebrecht, também foram indiciados por corrupção e lavagem de dinheiro. Uma pequena empresa de engenharia aberta em 2009, no centro de Santos, litoral de São Paulo. Foi aqui que Taiguara Rodrigues, sobrinho do ex-presidente Lula, começou a trajetória que agora pode levá-lo ao banco dos réus. Em 2012, a Exergia Projetos fechou contrato de 3,5 milhões de reais com a construtora Odebrecht. A contratação seria para executar serviços em Angola, na África, especificamente na ampliação da hidrelétrica de Cambembe, a maior do país, localizada no rio Kwanza. Taiguara prestaria serviços de sondagem e avaliação da topografia. No mesmo ano, a Odebrecht conseguiu com o BNDES um empréstimo de 1,5 bilhão de reais para tocar o projeto, além do dinheiro que receberia do governo angolano pela obra. Na disputa para conseguir o contrato, Marcelo Odebrecht teve encontros com o presidente José Eduardo dos Santos nas viagens que fez com Lula ao continente africano. Segundo a investigação, os pagamentos feitos pela Odebrecht para a empresa de engenharia de Taiguara Rodrigues seriam propina pela influência e ajuda prestada pelo ex-presidente Lula. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente por corrupção e Taiguara e Marcelo Odebrecht por corrupção e lavagem de dinheiro. Outros 7 executivos da construtora também foram indiciados. A defesa de Lula diz que o ex-presidente teve todas as suas contas e as de seus familiares devastadas, que também houve quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico e que nenhuma irregularidade foi encontrada. A defesa afirma ainda que Lula sempre agiu dentro da lei, durante e depois de ocupar os 2 mandatos de presidente, e reclama que não teve acesso aos autos do processo e diz ainda que vai tomar medidas administrativas e judiciais contra o que chama de atentado às garantias fundamentais do ex-presidente. E a Operação Lava Jato investiga o pagamento de propina na compra de termoelétricas durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. As denúncias envolvem o ex-senador Delcídio do Amaral e o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. E ainda na Operação Lava Jato, já está nas mãos do juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, ação penal que investiga as contas abertas na Suíça pelo deputado cassado Eduardo Cunha, no valor de 5 milhões de dólares. Apesar de oficialmente já ser o responsável pela ação, o juiz Sérgio Moro aguarda chegar a Curitiba todos os documentos do processo. Ele deve pedir um parecer do Ministério Público Federal, que vai avaliar se são necessárias novas investigações ou se Eduardo Cunha já pode começar a ser julgado.
Em outro braço da Lava Jato, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a compra de termoelétricas durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A suspeita é de que tenha havido pagamento de propinas durante a construção e também a compra de equipamentos das usinas durante a crise energética do início dos anos 2000, período que ficou conhecido como apagão. O delegado do caso disse que o foco da investigação são as empresas Alstom GE e NRG. A investigação começou depois da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que revelou que, diante da possibilidade do apagão, a estatal negociou a construção de térmicas. Cerveró declarou que o ex-senador Delcídio do Amaral, que, na época, também era diretor da companhia, negociou diretamente o recebimento de propina e que, logo na primeira aquisição de turbinas, já houve o pagamento. Delcídio teria ficado com 10 milhões de dólares e Cerveró entre 600 e 700 mil dólares. Teria sido nesse período que ele abriu uma conta na Suíça para receber propina. Os advogados de Delcídio do Amaral disseram que ele não recebeu propina. A Alstom informou que vendeu seus ativos de energia ainda no ano passado e não tem motivo para comentar as denúncias. A GE disse que não foi notificada sobre o inquérito e, por isso, não vai comentar o que chama de especulação. Em votação apertada, o Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que condenados em segunda instância devem ser presos imediatamente. Os ministros do Supremo julgaram duas ações que pediam que os condenados pudessem recorrer em liberdade. Desde fevereiro, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento e determinou que é possível prender uma pessoa condenada em segunda instância. A Ordem dos Advogados do Brasil e do Partido Ecológico Nacional entraram com um pedido para que fosse revisado esse entendimento. O advogado do PEN, que também defende 18 políticos e empresários na Operação Lava Jato, afirma que, se for colocada em prática hoje a prisão de condenados em segundo grau, 50 mil pessoas irão para a cadeia imediatamente. Há um frenesi por parte da opinião pública, porque quer ver 20 ou 15 presos importantes da Lava Jato, especialmente serem presas, mas elas se esquecem que o cliente preferencial do direito penal brasileiro é o negro, é o pobre, são as mulheres, são as pessoas desassistidas. Por 6-5, o Supremo decidiu que pessoas condenadas em segunda instância podem ser presas. O ministro relator, Marco Aurélio de Mello, é contra essa tese. Acha que o réu só pode ser preso depois que forem esgotados todos os trâmites. A ministra Rosa Weber votou com o relator. Já o ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Barroso votaram pela possibilidade da prisão em condenação de segundo grau. Quando o processo começa, a presunção de inocência tem peso elevadíssimo. Mas, depois de uma condenação em primeiro grau, esse peso diminui. E depois da condenação em segundo grau, esse peso diminui mais ainda e sobe o peso do interesse do sistema. Pois é, um assunto delicado, polêmico e que a gente quer então discutir junto com você, nosso internauta e telespectador. Portanto, a nossa enquete do dia é a respeito disso. Perguntamos se você acha certo que a pessoa que enfrenta um processo já seja presa antes da sentença final. Para votar, participar pelas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe sempre utilizando a hashtag #LinkRecordNews. Ou faça isso através do nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Participe, daqui a pouco tem interatividade e a sua opinião aqui na tela. Enquanto você começa a opinar e votar na enquete, a gente quer estreitar um pouco mais a respeito desse assunto. Para isso, vamos conversar por telefone neste momento com o advogado criminalista Roberto Tardelli. Ele vai explicar melhor essa decisão do STF de que condenados em segunda instância devem ser presos imediatamente. Doutor Tardelli, obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Record News. Explique pra gente como, na prática, nós vimos ali na reportagem, é uma decisão que divide e ainda cria muita polêmica, principalmente entre os juristas. Nós perguntamos então para o senhor, o que na prática, então, essa decisão muda? Olha, na prática, essa decisão muda e muda muita coisa. E não muda, e é isso que eu gostaria de pontuar com vocês e com os nossos ouvintes. Não muda muito para quem está sendo processado pelos chamados crimes de colarinho branco. Mas vai mudar demais
para as camadas mais pobres da população. Em outras palavras, aquele célebre PPP, dessa vez, capotou na curva. E eu vou te dizer por quê. Os tribunais e os juízes têm, ultimamente, uma tendência absolutamente conservadora. Não é por outra razão, Lidiane, eu estou aqui aberto agora com o site da Secretaria de Administração Penitenciária. Nós temos 15 CDPs, que são os centros de detenção para onde vão os presos provisórios. Aqueles que estão respondendo a processo nesta situação que os 6 ministros, desgraçadamente, disseram que era legal. Todos eles estão com a sua lotação acima do dobro. Nós vamos lotar mais cadeias com pessoas que necessariamente ali não precisariam estar. A grande questão que fica também é uma questão constitucional gravíssima. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que significa dizer o seguinte, com todo o respeito ao ministro Barroso, aliás, que antes de ser ministro foi um dos mais notáveis advogados do Supremo Tribunal Federal e durante a sua trajetória de advogado sempre prestigiou a presunção de inocência. Ele mudou o pensamento depois que assumiu a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. É preciso dizer que nós vamos admitir agora a prisão de pessoas inocentes. Agora, o que vai mudar na sua vida, o meu cidadão comum, o meu amigo, a minha, a sua, a do Kleber, de todos nós? Nós podemos ser presos, ainda que inocentes formos. Doutor Roberto. Isso quebra completamente a espinha dorsal do sistema penal acusatório. Perfeito. Doutor Roberto, a gente fica numa dúvida no que diz respeito justamente a essa questão de interpretação de cada juiz. Porque me parece o seguinte, vamos tomar como exemplo, já que o senhor citou, 2 casos. Vamos pegar primeiro dos crimes de colarinho branco. Eduardo Cunha, que agora vai enfrentar então processo no âmbito da Justiça Federal, deve ser julgado pelo juiz Sérgio Moro. Se condenado, ele já pode recorrer em liberdade ou de imediato ele é preso? Explica isso para a gente. E no segundo aspecto, cabe ao juiz da segunda instância determinar isso ou esse juiz simplesmente vai então analisar um recurso para então conceder um habeas corpus? Como é que é esse processo dessa forma? A rigor, o juiz de primeira instância pode decretar prisão provisória. Aliás, isso é comum, isso é usual, isso é algo que todos os dias acontece. A grande questão que se coloca é que esta prisão, a partir do momento em que ela se torna, em que ela é declarada por um órgão colegiado, ela se torna praticamente obrigatória. Então, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, que não é o único juiz do Brasil, há outros juízes no Brasil, as pessoas precisam entender isso, né? Ele pode decretar a prisão de alguém, como pode o juiz de Jurucutu decretar a prisão de alguém. A questão está em que essa decretação sempre vai ser precária, poderá ser revista. No momento em que essa decisão for tomada pelos tribunais, pelos órgãos colegiados, ela começa a ter força definitiva. Esse é o grande problema. Se nós formos hoje, pegar, por exemplo, o repertório do maior Tribunal de Justiça do Brasil, que é o de São Paulo, nós vamos perceber um índice de condenação muito elevado. Esse índice de condenação muito elevado vai fazer com que nós comecemos a disparar prisões automáticas. Nós vamos criar prisões em massa. O efeito prático dessa decisão, de uma infelicidade histórica absoluta, é a criação de prisões em massa de criminosos comuns. Dos criminosos pequenos, daqueles criminosos que nós estamos acostumados a ver presos. Não pensem os nossos ouvintes que isso foi feito. Nós não podemos tratar a Lava Jato como uma instituição. A Lava Jato é um processo. Aliás, são vários processos, né? Mas eles precisam estar submetidos às regras dos processos. Se a gente começar a separar uma possibilidade
uma licença para a prisão automática, o que nós vamos criar, Clébio, e isso é muito grave, são prisões automatizadas, automáticas, que nós vamos disparar em série. O meu receio, e o receio da comunidade jurídica, que não viu com bons olhos, que viu estarrecida a decisão de ontem, claro que há uma ala que está aplaudindo, claro que há uma ala, uma parte do pensamento jurídico que está festejando essa decisão. Quem não está festejando está antevendo prisões em massa. Se os nossos presídios hoje são infernos em vida, eles vão ficar ainda piores. Doutor Roberto, para a gente esclarecer para toda a população, o senhor citou os crimes de colarinho branco, citou também os crimes com, por exemplo, mais comuns e corriqueiros aí na sociedade. Para a gente entender, haverá o mesmo peso e a mesma medida para aquela pessoa, aquele criminoso que roubou um bombom numa padaria, para o estuprador, até o político? Claro que não. Isso é demagógico dizer, certo? O cabra do bombom sempre vai sofrer a primeira chicotada, como sempre tem sofrido. Não vai mudar a história das condenações, nós vamos agravar a história das condenações. Quem sempre foi condenado será agora condenado antes. Quem sempre foi para a cadeia agora terá mais dificuldades para sair. A questão que se coloca, a questão grave que se coloca, Lidiane, é esta. Não pensem que isso vai fazer com que os pesos das medidas se igualem. Não vai fazer. Aqueles que sempre foram presos serão presos em massa. Aqueles que nunca foram presos poderão ser presos eventualmente. Porque se a gente tiver o mesmo peso e a mesma medida, nós teríamos vários outros políticos aí envolvidos que não estão. Se nós formos pensar em pesos e medidas, essa conta fica ainda mais dramática, ela fica mais injusta, ela fica ainda mais perversa. Quem vai ser preso, a chicotada, a chibata vai doer no lombo de quem sempre desceu. Não tenha dúvida disso. Não pense o nosso amigo que está nos ouvindo agora, que o Brasil está dando, o exemplo que o Brasil está dando ao mundo é que aqui nós prendemos pessoas inocentes, ainda que reconhecidamente inocentes, o que é algo que rompe a nossa tradição jurídica. Nós estamos rompendo a tradição jurídica secular, em nome de uma situação específica. O custo histórico, social, jurídico, prático, que nós vamos suportar por isso, será enorme. Tenha você certeza. Doutor Roberto, diante das suas informações, a gente pode prever, inclusive quando o senhor respondeu a uma das perguntas, dizendo que nós vamos ter, então, a partir de agora, uma prisão em massa, ou seja, muita gente sendo presa sem que provas suficientes tenham sido colhidas e apresentadas, a gente pode entender que o nosso sistema carcerário, já em crise, tende a piorar. De que maneira a gente vai, então, conseguir dar conta dessa situação? A gente tem visto que já existem presídios muito além, com 3, 4 vezes a sua capacidade. De que forma o Brasil vai conseguir contornar esse problema na sua visão? Olha, o Brasil está indo na contramão da solução, ele está agravando o problema. Ele está agravando o problema irresponsavelmente. É impressionante, e é isso que a gente não consegue entender, como é que pessoas dotadas de altíssimo saber jurídico, de altíssima responsabilidade social, estão decidindo da forma como estão decidindo. O grande medo é este. Nós estamos indo contra tudo o que no mundo existe. O mundo parte e está trabalhando numa despenalização. Nós estamos começando a concluir, por exemplo, que a questão da droga no Brasil está sendo tratada de uma forma burra, cara, ineficiente e sanguinolenta. Além, claro, de todos os recortes racistas que são indiscutíveis, penso eu. Nós vamos encher as cadeias de pequenos traficantes, nós vamos lotar prisões de pequenos roubadores,
nós vamos trazer o senso comum para dentro do direito, o que é um risco. Antes nós tínhamos as discussões jurídicas, não teremos mais. Porque agora tudo está sendo feito, Cléber, e é esse o nosso o desespero dessa comunidade jurídica, em nome do interesse público, que é sempre algo que ninguém consegue localizar. Doutor Roberto, agora, por outro lado, até ponderando essa questão, uma vez que a justiça, então, se mostre com menor espaço para a defesa, bancando aqui o advogado do diabo de um outro lado, a população, o criminoso, não pode ainda contar e tentar antever a falta de impunidade, já que agora a prisão chega e deve chegar de forma mais rápida. E uma outra questão também, o senhor já prevê aí a superlotação de muitos presídios que têm a capacidade esgotada, mas, por outro lado, o senhor enxerga também que algo com relação à defesa dos réus e também ao julgamento com relação aos juízes, algo deve mudar? Então, já que teremos um espaço menor para a defesa também e para acolhimento ali das provas, um trabalho ainda mais minucioso deve ser desenvolvido a partir de agora? Olha, nós nunca tivemos trabalho minucioso de prova. A prova brasileira é uma vergonha. Nós ainda trabalhamos com provas testemunhais. Agora nós estamos fazendo algo pior ainda, nós estamos elevando delações premiadas a nível de provas absolutas. Nós estamos caminhando para deteriorar ainda mais a qualidade da prova. Porque veja uma coisa, na decisão do Supremo de ontem, o que me chocou, o que me chamou a atenção, foi que se tratou a liberdade como se a liberdade fosse um problema. O problema não está na liberdade, o problema está na lentidão do processo. Na lentidão absurda de um processo. Nós estamos agora saídos de uma semana de 25 anos de uma questão, da pior questão de São Paulo, que foi o massacre do Carandiru, em que todos foram absolvidos. Nós chegamos a essas conclusões no Brasil. 111 pessoas morrem de tiro e ninguém é responsável por isso. Nós estamos trabalhando numa justiça altamente condenatória. Nós estamos vivendo, ultimamente, o que muitos chamam de delírio acusatório. Eu lamento e lastimo por quem tiver algum dia envolvido na justiça criminal. A dificuldade para soltar alguém é absolutamente gigantesca em relação a qualquer outro esforço da legislação brasileira. O que nós temos de prova no Brasil hoje é um arremedo de prova. Nós não temos prova. Essa é a questão. Nós ainda vivemos na prova testemunhal. Nós ainda estamos cada vez mais enaltecendo a prova testemunhal. Isso, Lidiane, atrasa o nosso processo 200 anos. Agora que a prisão se tornou automática e fácil, agora que muito menos cuidado se tomará para a prova. Agora não precisa provar mais. Porque a presunção de inocência, como disse o ministro Barroso, começa a perder efeito, começa a perder importância. A frase de uma infelicidade total. A presunção de inocência é um princípio constitucional que não vai perdendo o efeito, ele não vai se diluindo, não vai se desmilinguindo, não vai se desmanchando. Tá ótimo. Ele existe. Agora, se para condenar ficou mais fácil, se o caminho para a condenação ficou mais fácil, tenha certeza, querida, as provas ficarão ainda piores, porque agora está fácil condenar. Tá ótimo, doutor Roberto Tardelli, advogado criminalista, que participa com a gente aqui dessa edição do Link Record News. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Roberto. Você vê que esse assunto é extremamente polêmico e delicado. Tem os dois lados aí que precisam ser ouvidos. Por isso, logo mais, ainda nessa edição, nós vamos ouvir um outro entrevistado que também vai tentar sanar as nossas dúvidas a respeito do tema. Fica o convite a você que tem perguntas a respeito disso, pode manifestá-las, pode enviá-las para o nosso entrevistado, que logo
logo mais falará sobre isso de duas formas. Pela nossa hashtag Link Record News nas redes sociais ou ainda pelo nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela o número também, é 11 95307 1851. Pergunte o que você quiser para tentar então diminuir o máximo de interpretação errônea a respeito de um tema tão delicado como esse. E a gente aproveita para pedir a sua participação na enquete do dia que justamente aborda essa questão. Você acha certo que a pessoa que enfrenta um processo já seja presa antes mesmo da sentença final? Você pode votar sim ou não também com a nossa hashtag Link Record News nas redes sociais. @Record News no Twitter. Você cria um novo tweet, seu nome e cidade, o que você pensa, sempre com a hashtag Link Record News. Ou por meio do nosso WhatsApp. Está aqui embaixo para você, 11 95307 1851. Daqui a pouco nós voltaremos ao tema para conhecer sua opinião e verificar seu voto. Siga manifestando o que pensa. Lembrando que até a segunda edição, interatividade na tela, até o resultado oficial da enquete do dia para você. Muito bem, a gente fala agora sobre a Câmara dos Deputados que aprovou o projeto de lei que desobriga a Petrobras de participar de todos os consórcios para exploração do pré-sal. Mais detalhes agora direto de Brasília com a nossa repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Olá. Pessoal do Link Record News, além de diminuir o endividamento da Petrobras, com a mudança o governo espera atrair mais dinheiro da iniciativa privada. O texto acaba com a obrigação da Petrobras de sempre ser sócia, com pelo menos 30% de participação nos consórcios de exploração do pré-sal. A empresa também deixa de ter exclusividade na perfuração e exploração dos poços. Os deputados ainda precisam analisar emendas com sugestões para alterar trechos da proposta, o que deve acontecer na semana que vem. Depois dessa fase, o projeto deve seguir para a sanção presidencial. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa. Bom trabalho. Muito bem, a gente fala agora sobre a grave situação fiscal dos estados brasileiros, que já levou 20 deles ao atraso de pagamentos de servidores desde o ano de 2015. Outros 7 correm o risco de enfrentar esse mesmo problema. Segundo o Fórum dos Governadores, somente Alagoas, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Acre e Santa Catarina é que conseguiram manter os salários em dia. Por conta da crise, os governadores do Nordeste, Norte e Centro-Oeste devem se encontrar na próxima segunda-feira em Brasília, para uma reunião na qual muitos deles devem decretos de calamidade financeira, a exemplo do que o Rio de Janeiro publicou às vésperas dos Jogos Olímpicos, antes de obter 2 bilhões e 900 milhões de reais da União. Como saída, enquanto isso, os chefes do Executivo Estadual têm então pressionado a União por mais empréstimos e já articulam até um acordo geral para reorganizar a fila de pedidos, de modo que todos que precisam sejam contemplados de alguma maneira. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais destaques. Entre eles, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lança campanha para estimular a adoção de adolescentes e crianças acima dos 10 anos. E ainda a gente faz para você um alerta de saúde, hein? Mutação genética fez uma bactéria comum se tornar resistente ao mais poderoso antibiótico usado no Brasil. E 3 pessoas já foram contaminadas. Tudo isso e mais para você em instantes aqui no Link Record News. Até já. Onze horas e 37 minutos pelo horário de Brasília, estamos de volta com o Link Record News. De volta com uma informação interessante, porque a presença de mulheres nas portarias de prédios está cada vez maior. Há 10 anos, era uma mulher para cada 10 homens nessa profissão. Hoje já são pelo menos 3 e a tendência é aumentar. Moradores dizem que elas são mais atentas e têm mais jogo de cintura para lidar com o dia a dia dos condôminos. A jornada começa cedo. Às 6 horas da manhã, Cíntia chega ao trabalho. Há 3 anos, ela é uma dos 5 porteiros deste condomínio que fica na região central de São Paulo. Eu trabalhava na área da limpeza, e aí por muito tempo, muitos anos, e depois eu fui só quebrando galho aqui na portaria, como dizem, né? E aí resolveu que o zelador falou assim, por que não? Surgiu a vaga, por que não colocar a Cíntia, né? Esta pequena guarita, ela comanda todo mundo que entra e sai do prédio, recebe e separa correspondências, orienta prestadores de serviços e está sempre muito atenta, de olho nas imagens do circuito de segurança do condomínio. Eu abordo, identifico e libero, né? A parte da correspondência eu separo, quem entrega é o zelador, eu faço a separação, recebo o protocolo e faço as entregas para o morador.
Elas ainda são minoria, mas estão ocupando cada vez mais as portarias em São Paulo. Há 10 anos, era uma mulher para cada 10 homens nessa profissão. Hoje já são pelo menos 3 mulheres e a tendência é só aumentar. O levantamento é de uma empresa que administra 1.600 condomínios na cidade, onde trabalham 2.300 porteiros. Desses, 82 são mulheres, uma colocação aprovada pelos moradores. Eu amo a Cíntia é maravilhosa e ela sempre está disposta a nos ajudar, sempre na hora que a gente precisa. Então, eu acho que a mulherada tem que continuar crescendo aí em todos os meios de trabalho. No condomínio que a Cíntia trabalha, a Janaína é síndica e diz que uma mulher na portaria faz diferença. Ela tem sempre um outro olhar, um outro perfil de ver as coisas, de analisar. E não se enganem pela delicadeza feminina. Cíntia sabe pôr ordem na portaria. Sou mais brava que os homens. Muito bem, mulherada. Agora, fim de ano chegando e com ele não apenas expectativa de aumento nas compras, como também nas vagas de empregos, ainda que temporários. Mas neste ano parece que as vagas também devem sofrer impactos por conta da crise econômica. Isso porque 8 em cada 10 empresários não contrataram e nem pretendem contratar trabalhadores para o período. A estimativa é de um levantamento feito nas 27 capitais e no interior do país pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E para quem não vai contratar, seja temporário ou efetivo, a principal razão é não ver necessidade na ampliação do quadro de funcionários, acreditando que a equipe atual dará conta do volume de clientes aguardados para o período. Outras justificativas são a expectativa de baixa demanda no fim do ano e também a falta de dinheiro, justamente para pagar a mão de obra extra. Mesmo sem reforçar o tamanho das equipes, 45,9%, ou seja, quase a metade dos entrevistados, disse então que não pretende alterar a jornada de trabalho de seus funcionários, por não haver um aumento significativo no número de clientes. Os que vão aumentar o número de horas trabalhadas por dia da atual equipe são apenas 10,8% da amostra. E agora a gente fala da Marcela Temer. Ela, a primeira-dama, que fez o primeiro discurso oficial durante o lançamento do programa Criança Feliz. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto. Marcela assumiu a função de embaixadora do programa Criança Feliz, que pretende fortalecer políticas públicas para crianças de até 3 anos de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Marcela Temer vai promover eventos e reuniões para divulgar o programa. Meu trabalho será voluntário para sensibilizar e mobilizar setores da sociedade em torno de ações que possam garantir melhoria na vida das pessoas. Muito bem, agora é o momento de falar mais uma vez a respeito do tema da nossa enquete, essa mudança que o Supremo Tribunal Federal acabou aprovando ontem, mesmo que por uma margem apertada, mas a partir de agora, aqueles indivíduos que são presos e recorrem à segunda instância, de certa forma, vão ter de apresentar esse recurso, encarar e aguardar pela decisão de um juiz dentro, então, de uma prisão, não tem outra alternativa. Com base nisso, perguntamos a você se você considera que é correto alguém que enfrenta um processo já ser preso antes até de resolução de que o processo chega, então, à sentença final. Sim ou não, você vota com a hashtag #LinkRecordNews. Não se esqueça que você pode manifestar o que pensa com essa mesma hashtag nas redes sociais ou ainda por meio do nosso WhatsApp, que a gente coloca na tela para te ajudar, inclusive. É 11 95307 1851. Vamos ver como é que os internautas avaliam essa questão. Vamos lá, opiniões agora na tela, opiniões que chegam pelo nosso WhatsApp. O Argemiro de São Paulo, capital, é o primeiro aqui. Brasil 6, impunidade 5. Vencemos no último minuto da prorrogação. A opinião, então, aqui do Argemiro. Alberto de São Paulo, capital, diz está corretíssima a decisão da STF. Essa conversa de que os menos favorecidos serão os mais prejudicados é engodo para perpetuar a impunidade. Está registrado, Alberto. Obrigado. Tem agora a participação do Marcelo, de Pará de Minas, Minas Gerais. Criando uma prisão em massa, não estarão resolvendo o problema. Estarão criando um outro problema maior, que é a superlotação
dos presídios, inclusive questão abordada agora há pouco aqui com um advogado que nós entrevistamos, Tardelli. Agora o Ailton de Serra, Espírito Santo, diz a decisão da STF está correta, porque muitas vezes os acusados vão recorrendo durante anos e com isso o país perde muito tempo com esses processos. Ailton, obrigado por participar. Tem a participação agora do Eduardo, de Vitória, no Espírito Santo. Os condenados, ainda que em primeira instância, deveriam recorrer da sentença presos. Afinal de contas, houve elementos suficientes para uma condenação. Obrigada, Eduardo. Isaías de Diadema, no grande ABC paulista, diz: desde que haja um inquérito e se conclua que há provas do crime, deve-se cumprir a prisão imediatamente. Obrigado, Isaías. Tem mais participação agora do Rodrigo, do Rio Grande do Sul. Não sou a favor, porque muitos inocentes serão presos em condições precárias. Obrigada, Rodrigo, pela participação. Divide as opiniões, pelo que a gente percebe. Será que numericamente isso também acontece? Vamos ver agora. Primeira parcial da enquete na tela. Vamos ver o que os internautas pensam sobre o assunto. 57% concordam, enquanto 43% até agora votaram não. E você, o que pensa sobre isso? Divida com a gente. Daqui a pouco, mais interatividade aqui na nossa tela. Clébio. Isso mesmo, Lidiane, enquanto você participa, mais notícias. Porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lançou uma campanha para estimular a adoção de adolescentes e crianças acima dos 10 anos de idade. Quanto mais o tempo passa, só para você ter uma ideia, mais difícil fica justamente para encontrar uma família para essas crianças e adolescentes. A Thaís tem 12 anos e faz parte da família desde os 10. Foi a primeira filha do casal. Carlos e Fernanda tinham dificuldade para engravidar. Depois de várias tentativas, eles visitaram um abrigo e a espera chegou ao fim. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Thaís trouxe alegria e uma irmã. Quando o processo de adoção terminou, Fernanda ficou grávida. O amor que a gente tinha pela Thaís foi tão grande que o nosso amor cresceu cada vez mais também. E veio a Laura. E aí veio a Laura. Exemplos assim de crianças adotadas com 10 anos de idade ou mais são raros. Só aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 5.500 famílias aguardam na fila de espera para a adoção. E de acordo com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado, a grande maioria procura bebês recém-nascidos e sem problemas de saúde. O Rio Grande do Sul tem 625 crianças e adolescentes em abrigos à espera de uma família. 566 têm entre 10 e 18 anos. Algumas têm deficiência física, mental ou são portadoras do vírus HIV. São crianças carentes, mas que esperam muito por uma família, estão de braços abertos, é o que a gente tem visto nos casos em que estamos acompanhando. No Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, são quase 38 mil pretendentes à adoção. E apenas 28 aceitam crianças e adolescentes com até 16 anos. Nós hoje somos completos graças à adoção. Sem a Thaís nas nossas vidas, nós não seríamos uma família. Outras Thaíses espalhadas por aí encontrem um lar também como esse, né? Tão bom como esse. Bom, agora a gente fala sobre saúde bucal. Você sabe qual é o momento certo para colocar aparelho nos dentes? Sabe em que situação é necessário utilizar? Para esclarecer a essas e outras dúvidas, a gente conversa agora sobre o tema com o dentista Dr. Flávio Farias. Dr. Flávio, bem-vindo. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Dr. Flávio, qual idade, qual o momento realmente certo para que uma criança precise utilizar o aparelho? Quando a gente fala de colocação de aparelho, não é simplesmente endireitar os dentes. Hoje em dia, na realidade, você coloca aparelho mais precocemente, justamente dependendo do problema da criança, você previne problemas futuros e você adianta o conserto de problemas. As pessoas, elas associam muitas vezes a colocação de aparelho somente para corrigir posição dental. Mas o que leva a uma má posição dental? É um desequilíbrio muscular muito grande de toda a face, às vezes desequilíbrio até da coluna cervical, desequilíbrios respiratórios, então é posicionamento de língua. O dente, ele fica na sua posição pelo equilíbrio da bochecha, pelo equilíbrio da língua, pelo equilíbrio postural e pela respiração. Se alguma dessas coisas falha, vai haver um desequilíbrio de uma harmonia e o dente começa a se movimentar de maneira errada. Então, quanto mais precocemente for o diagnóstico, melhor vai ser você colocar o aparelho mais precocemente, sim, na criança. Como acontece isso, então, doutor, de muitas crianças já começarem a usar o aparelho? A gente sabe que elas têm a fase da dentição de leite. O que acontece nesses casos? Tem de esperar a troca ou pode haver essa mescla entre os dentes e mesmo assim utilizar o aparelho?
Existem técnicas para você já começar a correção dental nos dentes descidos, que são os dentes de leite, mas o mais comum mesmo é na dentição mista. Quando você tem já o aparecimento dos dentes permanentes, já pode começar a colocar assim o aparelho, a colocação, para você prevenir esses problemas futuros. Perfeito. Para as mães e para os pais, os responsáveis que nos assistem e acompanham agora o link Record News, quais são os exames, quais são os critérios de avaliação que devem ser colocados ali realmente submetidos na situação para verificação da necessidade do uso de aparelhos? Isso é muito importante porque, assim, você não olha simplesmente uma boca e fala essa precisa de aparelho ou não, porque você precisa diagnosticar a causa do que levou à má oclusão, que a gente chama esse mau posicionamento dental. Então, os exames são importantes, um correto exame clínico do próprio dentista e uma solicitação de exames. Muitas vezes não é apenas um tratamento odontológico, você vai associar com um tratamento de fonoaudiólogos para melhorar o posicionamento lingual e tratamento muitas vezes de fisioterapia, para você posicionar melhor a sua coluna cervical, porque a anteriorização do pescoço também está associada a um problema de respiração bucal, por exemplo. E tudo isso leva a um mau posicionamento dental. Então, a posição dental é importante, a correção dela, porque uma boca que funcione perfeitamente terá uma maior durabilidade e seu sistema funcionará melhor. Muita gente pensa até, doutor, é importante esclarecer isso, que se coloca aparelho exclusivamente para consertar os dentes, quer dizer, está um pouquinho torto, então deixar eles retilíneos, todos ali de maneira igualitária. Mas não, a mordida, por exemplo, tem de ser corrigida também. O que mais que os aparelhos podem auxiliar a corrigir? Eles vão auxiliar o próprio tratamento dessa multidisciplinaridade, né? Porque você associa dentista, você associa fonoaudióloga, você associa a fisioterapia. Então, dessa forma, você melhora o equilíbrio, principalmente respiração. Você melhorando a respiração e melhorando a face do indivíduo, você melhora a vida social dele, mas a vida social de rendimento, porque ela passa a respirar melhor, ela passa a funcionar melhor. E dessa forma, assim, o aparelho tem um benefício muito grande para o dentista, para o paciente. Por falar em aparelho, eu lembro quando eu era criança, alguns amiguinhos de classe usavam aqueles capacetes horríveis, parecia realmente um coisa robô. de outro mundo, né? Em contrapartida, algumas crianças utilizavam aquele aparelho móvel, outras o fixo coloridinho. Qual é a diferença entre um e outro? Quando a gente fala de aparelhos, existem várias técnicas e o que vai determinar a técnica a ser usada é o diagnóstico do tipo de maloclusão que o paciente tem. Então, obviamente, um aparelho fixo, o paciente não tira, então existe uma efetividade de tratamento mais rápida. Aparelhos extraorais, que era como eram chamados, esses capacetes, hoje dificilmente se usa, porque as técnicas avançaram muito da ortodontia e você usa ou aparelhos móveis ou aparelhos fixos. Aparelhos fixos são aqueles ferrinhos que são colados nos dentes, mas hoje em dia você já tem aparelhos desses cerâmicos para ter uma estética um pouco mais agradável. Os aparelhos móveis, assim, depende muito da responsabilidade do paciente também em usar o aparelho, porque ele precisa de um tempo diário para que ele tenha uma efetividade. Doutor, quando a gente fala então sobre essa questão de colocação de aparelhos, a gente imagina que os cuidados devem ser ainda maiores. A regularidade de visitas a um dentista, por exemplo, ela muda para quem usa e para quem não usa? De quanto em quanto tempo a pessoa tem que visitá-lo? Quando a pessoa se propõe a um tratamento ortodôntico, ela tem que saber que você está associado a visitas constantes ao dentista. Dependendo do tipo de tratamento, as visitas são quinzenais e muitas vezes são mensais. Então, isso tem que ocorrer. E falar um tempo de durabilidade do tratamento é muito discutível, porque depende do quanto que o paciente vai colaborar em relação ao tratamento. Isso é muito importante, porque o dentista não consegue fazer nada sozinho se não houver uma colaboração do paciente. Porque o paciente, além do uso, muitas vezes o aparelho fixo, ele precisa estar associado a elásticos que o paciente vai colocar para realmente ter um avanço do caso e diminuir o tempo de tratamento. Tem uma idade limite que a pessoa possa utilizar aparelho? Ou é só criança, é só jovem, ou adulto ali na primeira fase? Enfim, há uma idade? Não há uma idade limite, porque se coloca aparelho mesmo mais com idades avançadas para correção de mordida. Então, o uso do aparelho ele ficou um pouco mais democrático na atualidade. O que me apavora muito é você ver na mídia social, porque agora não sei o que acontece, que as pessoas estão achando bonito usar aparelho. Não que seja, é necessário. Mas comprando elásticos na 25 de março para colocar, para mudar a coloração. O elástico colocado, o elástico colorido, cada elástico tem uma graduação de força para movimentar o dente de uma forma correta. Um elástico que promove uma força excessiva no dente vai promover o quê? A perda do dente.
Porque o dente vai reagir negativamente a uma força excessiva, o osso reabsorve. Então, você está vendo muito comumente aí o quê? Pacientes com o uso de aparelhos de uma maneira incorreta, que estão com os dentes já com a raiz totalmente degeneradas, as raízes reabsorveram, os dentes estão pendurados no aparelho. Por quê? Por causa esse modismo de se colocar aparelho de dentista que não tem especialidade nem nada e que faz esse tipo de tratamento. Doutor Flávio, falar um pouquinho sobre os cuidados, por exemplo, higiene, o que requer, se tem também algum tipo de alimento que, por exemplo, a pessoa que usa aparelho deve evitar? Os aparelhos fixos, eles necessitam de um tipo de higienização porque eles são mais difíceis de higienizar. Então, o paciente, quando coloca o aparelho fixo, ele tem que ter a consciência de que tem que aumentar a atividade de escovação, muitas vezes associar aplicações de flúor, porque você aumenta a superfície de contato da boca. Então, você automaticamente aumenta o quê? O índice de placa, o índice de película de biofilme. Então, com isso, você tem que ter o quê? Uma recorrência maior de escovação e uso de bochechos colutórios que são indicados pelo dentista para evitar que haja uma formação de cárie por causa do aparelho. Em relação ao alimento? O alimento, na realidade, você tem que tomar cuidado com as alimentações, porque o bracket, que é esse ferrinho, ele é colado ao dente com um cimento adesivo. Só que se você usar morder um pão italiano, uma coisa muito dura, uma maçã, muitas vezes você solta esse bracket. Cada vez que um bracket solta, você faz o quê? Você para com o seu tratamento, porque não vai estar tendo função quando aquele bracket está solto. Então, você tem que tomar cuidado, porque quanto mais tempo você mantiver o aparelho em posição, maior será a sua efetividade. A partir do momento que você fica soltando o bracket toda hora por causa da alimentação, que não pode ser alimentação pegajosa, não pode ser alimentos duros, tem que ser com pequenas porções de alimento, você vai estar atrasando o seu tratamento. A recuperação tá ótimo, doutor Flávio. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Semana que vem nós esperamos novamente o senhor com outros destaques da saúde bucal. Obrigado a vocês. Até semana que vem, doutor. Obrigado. A gente aproveita para fazer então uma rápida pausa aqui para os nossos apoiadores, mas a gente volta já já com o Link Record News. E a sua opinião aqui na nossa tela. Até já. Meio-dia pontualmente, pelo horário de Brasília, estamos de volta com o Link Record News. A partir de agora, boa tarde para você. Boa tarde para você. Voltamos com um destaque agora na saúde. A primeira fase de testes clínicos com a pílula do câncer mostrou que o medicamento não oferece riscos à saúde. O próximo passo agora é saber se a pílula faz mesmo efeito. Os pesquisadores do Instituto do Câncer de São Paulo devem fazer testes em grupos de 21 pacientes com 10 tipos de tumores durante 6 meses. Dos 10 pacientes que receberam a pílula na primeira fase, 6 tiveram que parar porque a doença piorou. Isso, segundo os pesquisadores, não quer dizer que a droga seja ruim, mas mostra a dificuldade do tratamento. A droga, produzida em uma universidade do interior de São Paulo, era distribuída para pacientes e muitos relatavam melhoras. Em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal proibiu a distribuição da pílula por falta de estudos científicos. E agora a gente fala de uma mutação genética que fez uma bactéria comum se tornar resistente ao mais poderoso antibiótico usado no Brasil. E 3 pessoas já foram contaminadas. Para evitar novos casos, a Anvisa vai enviar um alerta aos hospitais de todo o país para que reforcem os procedimentos de higiene e sejam rápidos, inclusive na identificação dessa superbactéria. Ambientes limpos, tudo esterilizado. Mas é exatamente assim, dentro dos hospitais, que está o perigo. Pesquisas de laboratório comprovaram o antibiótico considerado mais eficaz no combate a bactérias multiresistentes não funcionou para o tratamento de 3 pacientes, 2 mulheres em São Paulo e uma no Rio Grande do Norte. Elas foram contaminadas por uma bactéria comum em infecções urinárias, mas que sofreu uma mutação genética. A E. coli portava um gene que transforma o micro-organismo numa superbactéria, ainda mais resistente ao medicamento. Essa resistência pode ter surgido por causa do uso constante de antibióticos. As superbactérias costumam aparecer nas UTIs dos hospitais e atacam principalmente pessoas que já estão debilitadas com baixa resistência. As 3 pacientes que tiveram a contaminação confirmada se recuperaram com o uso de outros antibióticos. Mas os casos acenderam o sinal vermelho nos corredores das internações. Como essa bactéria ela é levada através da manipulação, do manuseio, então as pessoas têm que ser isoladas, que estão com essa infecção, os profissionais de saúde que vão
tratar ou cuidar desse paciente precisam descartar tudo que usam com ele dentro do isolamento, não sair para levar para outros lugares. Este hospital particular em São Paulo já se antecipou ao alerta da vigilância e aumentou as precauções para isolar pacientes com suspeita de contaminação por bactérias. As amostras são analisadas no laboratório de microbiologia, que em menos de 1 hora identifica a bactéria e faz testes que revelam qual o antibiótico indicado no tratamento. Precaução de contato significa você higienizar as mãos com álcool gel ou água e sabão, calçar luvas, utilizar avental descartável antes de entrar dentro do quarto do paciente. O hospital ainda aguarda as orientações da Anvisa, mas acredita que a identificação precoce é a melhor maneira para impedir a transmissão da superbactéria. O problema é que essa resistência pode ser transmitida para outras bactérias e acometer outros pacientes. E 2 pessoas foram presas, acusadas de exercício ilegal da medicina. Em São Paulo, um falso médico atendia num hospital público. Ele já responde a processo pela morte de uma criança. Já no Rio de Janeiro, uma mulher foi presa quando atendia uma paciente. Ela se passava por ginecologista e obstetra. Do consultório para a delegacia. A mulher que atendia pacientes como ginecologista e obstetra não tem nenhuma formação médica e usava documentos e registros falsificados. Deu consultas na Baixada Fluminense e em um centro empresarial na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma das vítimas atendidas estava grávida e o bebê se desenvolvia fora do útero. Com o diagnóstico errado, o feto, que estava com 6 centímetros, acabou morrendo. Eu me sinto lesada, né? Porque hoje a minha chance de engravidar é 50% menos. Eu perdi a trompa esquerda, tive que fazer uma cesariana de emergência, corri risco de vida. Gabriele de Souza Matos foi presa em flagrante depois que o marido de Mônica fez uma investigação particular. Ele é capitão da PM e descobriu que Gabriele usava 2 nomes diferentes para atender. Em um dos casos, apresentava o registro profissional de uma outra pessoa. Ela apresentou um diploma, não sei se falso, não sei se verdadeiro, sinceramente, porque eu não consegui ler nada, está tudo em outro idioma, né, de Israel. Aqui em São Paulo, um homem também foi preso enquanto atendia pacientes em um hospital particular na zona oeste da capital. Ele se formou médico na Bolívia, mas não tem autorização do Conselho Regional de Medicina para atender no Brasil. Foi a 2ª vez que ele foi preso em pouco mais de 1 ano por exercer a profissão de forma irregular. Pablo do Nascimento Mussolini escondeu o rosto ao chegar à delegacia. Ele consultava usando um registro no CRM de Minas Gerais, mas o sistema do conselho indica que o número foi anulado. No ano passado, Pablo e outras 11 pessoas formadas fora do Brasil foram denunciadas à justiça por atender sem registro em hospitais públicos do interior de São Paulo. Em Franca, Pablo Mussolini atendeu uma criança de 1 ano que estava com meningite. Ele errou o diagnóstico e o menino morreu. Desta vez, a Polícia Civil estabeleceu fiança de R$20 mil para soltar o médico que atuava irregularmente. O hospital afirma que Pablo do Nascimento Mussolini não consta no quadro de funcionários. Ele é apenas credenciado para eventuais plantões. E a gente volta agora à enquete do dia a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, perguntando a você, diante dessa decisão, lembrando que agora os réus, na primeira instância, vão ter de recorrer já presos, não tem mais a possibilidade de recorrer na segunda instância em liberdade. Você acha certo, então, que a pessoa que enfrenta um processo já seja presa antes da sentença final? Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Para isso, utilize a hashtag #RecordNews. Faça isso também pelo nosso canal WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Vamos então conhecer a sua opinião aqui por meio do nosso WhatsApp na tela. O Lucas Mendes, de Araraquara, interior de São Paulo, é o primeiro e diz o seguinte: eu acredito que, na maioria das vezes, vai evitar que o réu atrapalhe a investigação. Portanto, vejo isso como avanço no sistema brasileiro. Obrigada, Lucas. Tem agora a próxima participação do Vitor, de Belém do Pará. Sim, concordo com a decisão do STF, pois a prisão após segunda instância não esgota a defesa dos acusados, mas também não permite a impunidade exacerbada que vemos no país. Obrigada, Vitor. Agora o Marciano, de Ribeirão Pires, São Paulo, diz: essa decisão fere a Constituição. Estão querendo resolver um problema técnico do judiciário brasileiro com uma medida política. Obrigado, Marciano, por sua opinião. Tem mais mensagem agora de São Paulo, Edival. Sou a favor da condenação na segunda instância. Isso vai fazer a pessoa
pensar 2 vezes antes de cometer um crime. Valeu pela participação, Edival. Agora, a opinião do Jonas, de Hortolândia, interior de São Paulo. Se cometer um crime e tiver provas e testemunhas contra o acusado, sim, deve ser preso imediatamente. Isso é justiça, é o que pondera o Jonas. Obrigado por participar. Tem agora o Maurílio, que participa lá de Goiás. Concordo plenamente, pois vai acabar com os infindáveis recursos protelatórios e ainda pelo princípio da economia processual e pelo fim da impunidade. Obrigada, Maurílio. Muito bem, agora Rogério de Betim, Minas Gerais, e diz: sim, se cometeu crime, deve ser preso e condenado tão rápido quanto foi para cometê-lo. É a opinião do Rogério. Obrigado, Rogério. Vamos dar uma olhadinha, então, na sua opinião ao longo de toda essa edição e também na segunda edição. Por isso, siga manifestando o que pensa pela hashtag Link Record News. E ainda sobre o assunto, conversamos agora com o professor da Faculdade de Direito da FAAP, Mário Sarrubo. Doutor Mário, boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, Lidiane. É uma honra falar com os amigos da Record. Mário, mais cedo tivemos aqui a participação de um advogado que é contra essa medida. Perguntamos para o senhor, então, de acordo com a decisão do STF, se realmente o senhor acredita que essa medida vem para combater a impunidade, assim como os ministros que votaram a favor alegam. Exatamente. Eu não tenho a menor dúvida. A comunidade jurídica e acadêmica aguardava já há muito tempo que o Supremo Tribunal Federal desse um contorno definitivo ao princípio constitucional da presunção de inocência, até porque já há algumas décadas havia essa discussão acerca da possibilidade ou não de se iniciar a execução da pena após o julgamento em segunda instância. O Supremo Tribunal ontem pacificou a questão, indicando que isso é possível e, a meu ver, o fez de forma acertada, na medida em que, em segundo grau, em segunda instância, quando se define pela condenação, torna-se imutável a autoria do crime e a ocorrência do crime, de maneira que eventuais recursos nos tribunais superiores não poderão mudar esse aspecto. E com isso se preserva a chamada e tão propalada presunção de inocência, e mais do que isso, não é? Isso colabora aí muito para um outro princípio constitucional muito importante, que é o da efetividade da jurisdição, diminuindo a impunidade. Professor Mário, quando a gente vê essa questão toda em discussão e se percebe opiniões, não só do especialista que nós conversamos mais cedo, mas muitos outros juristas, dizem que a gente vai ter então agora uma prisão massificada, muita gente sendo presa antes de se ter provas contundentes. O senhor não teme que, por exemplo, algumas pessoas inocentes sejam presas, sejam mantidas então encarceradas antes que de fato se chegue a uma resposta definitiva a respeito disso? Eu não temo, não tenho esse temor. Olha, há uma pesquisa do Ministério Público Federal, de 2009 a 2016, ingressaram no Supremo Tribunal Federal aproximadamente 3 mil processos relacionados a crimes, à esfera penal. Desses 3 mil, apenas 200 foram julgados favoravelmente aos réus. Desses 200, apenas 20 tinham a ver com pena de prisão, sendo que 2 apenas eram relacionados ao direito de ir e vir e ensejaram efetivamente a libertação. Ou seja, o que nós não podemos esquecer é que um recurso ao Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário, ou mesmo ao Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso especial, ele é um recurso absolutamente excepcional e que vai tratar apenas de negativa de Constituição Federal ou negativa de vigência de lei federal, não tratará dos fatos e, se houver, evidentemente, algum equívoco grave, esse equívoco grave não necessitará desse tipo de recurso. Bastará que um advogado ou qualquer do povo ingresse com um habeas corpus e o indivíduo consegue a liberdade imediatamente. Portanto, não me parece correta essa afirmação, até porque não há casos
praticamente, de erros judiciários que tenham sido reparados pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, nós temos vários casos, inclusive de réus confessos, que demoram de 15 a 20 anos para iniciar o cumprimento das suas penas, porque tem a possibilidade de recorrer aos tribunais superiores em Brasília. Então, é uma medida importante para se combater a impunidade e que não afeta em nenhum momento o direito à ampla defesa e o direito de liberdade das pessoas. Doutor Mário, como o senhor bem colocou, então, a medida está aí, vai vigorar e a partir de agora, então, as pessoas, as autoridades devem se adequar a ela. Com relação à superlotação, a situação dos presídios, já é conhecida essa situação e agora, então, com essa celeridade, digamos assim, no rigor da lei, essas prisões devem, de certa forma, aumentar no número. Como é que a gente deve lidar com a questão da superlotação a partir de agora? Olha, não é com certeza através desse tipo de medida que nós vamos resolver o nosso problema carcerário. A situação carcerária do país, de fato, é grave. Ela, de fato, pode piorar em função dessa decisão, mas esse é um outro problema, né? Nós temos que cuidar da justiça, nós temos que cuidar da efetividade da jurisdição. O problema carcerário me parece um problema do Poder Executivo, né? O problema carcerário me parece que dependa muito mais de um investimento do Poder Executivo, e eu acredito que nós temos um problema muito mais sério e que pouco se fala, que é a inexistência de vagas nos regimes prisionais mais brandos, regime prisional aberto, regime prisional semiaberto. Portanto, essa é uma questão atinente ao investimento do Estado, à conscientização da sociedade de que nós devemos cuidar do sistema prisional, mas não simplesmente se impedindo o cumprimento de pena e o cumprimento da lei que nós temos que cuidar do sistema prisional. Eu não concordo com essa ideia de esvaziamento das prisões, porque isso gera impunidade, isso gera a sensação de que não existe lei, de que não existe justiça, e isso colabora para o aumento da criminalidade. Vamos cuidar do problema carcerário? Vamos, sem dúvida alguma. Vamos investir na construção de estabelecimentos prisionais, principalmente dos regimes prisionais mais brandos, semiaberto e aberto. Doutor Mário, para a gente encerrar a discussão, apenas uma resposta breve do senhor em relação aos dois pesos e duas medidas, aquilo que pode ser de fato justo para todos os lados. Criminosos do colarinho branco, e aqui a gente pode pegar como exemplo categórico o ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, que foi cassado e que agora vai enfrentar, portanto, a Justiça Federal de Curitiba. Num caso como o dele, em que raramente a punição efetivamente é aplicada, nós podemos confiar que agora de fato vai acontecer, ou somente aqueles menos abastados, menos atendidos é que serão presos? Olha, é exatamente isso. Os menos abastados, esses não conseguem chegar ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Quem tem sua pena adiada por conta desses recursos aos tribunais superiores é justamente aquele criminoso do colarinho branco, que tem acesso aos melhores advogados, que tem muita condição financeira. Então é esse que está prejudicado. Essa decisão do Supremo é emblemática principalmente por conta desse aspecto. São essas pessoas que temem. Basta ver o número de advogados famosos, de criminalistas importantes, que presenciavam ontem a sessão do Supremo Tribunal Federal, muito preocupados com o futuro dos seus clientes. Agora, o advogado do réu pobre, o defensor público aqui, esse estava trabalhando, cuidando aqui de seus clientes, porque sabem que essa decisão pouco os afeta. Claro, sempre reiterando o respeito que eu tenho pela advocacia. Perfeito, doutor Mário. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde ao senhor. Esperamos contar novamente com suas explicações no futuro breve. Foi um prazer falar para os amigos da Record. Obrigado mais uma vez. Para você que nos acompanhou, conversamos agora com o professor Mário Sarrubo, que é professor da Faculdade de Direito da FAAP. Você continue compartilhando o que você pensa, então, sobre esse assunto, tema da nossa enquete. Daqui a pouco tem interatividade na tela. Agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná. De lá, nós vamos ter os destaques desse estado com a nossa colega Thaís Pomin. Oi, Thaís, boa tarde.
Olá, Clébio e Lidiane, boa tarde a todos. Como já vimos aqui no link Record News, o ex-presidente Lula foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção, acusado de ter recebido propina para favorecer a construtora Odebrecht. E agora, ainda falando sobre o ex-presidente, o juiz Sérgio Moro negou a prorrogação do prazo para que os advogados dele apresentem a defesa prévia no processo que envolve a construtora OAS. Os advogados solicitaram pelo menos mais 55 dias para protocolar a defesa prévia do ex-presidente na ação penal em que ele é acusado de receber um apartamento da construtora OAS como pagamento de propina. O juiz Sérgio Moro negou o pedido e concedeu apenas mais 5 dias para que todos os investigados no processo protocolem o documento. Em despacho, Moro explicou que não há como conceder prazo adicional por não haver nenhuma base legal que justifique esse pedido. Além disso, para justificar a decisão, o juiz citou que outro investigado no mesmo processo apresentou a defesa sem qualquer dificuldade. Já outra decisão de Moro, também divulgada nesta quarta-feira, diz respeito aos bens do ex-presidente Lula depositados em um cofre no Banco do Brasil em São Paulo. O juiz autorizou que uma comissão especial da Secretaria de Administração da Presidência da República examine a origem desses bens. O objetivo é verificar se eles devem ser incorporados ao patrimônio da presidência. E ainda falando sobre a Operação Lava Jato, hoje à tarde o juiz Sérgio Moro interroga o ex-ministro dos Transportes, Maurício Quintela. Ele foi arrolado como testemunha de defesa no processo contra a jornalista Cláudia Cruz, mulher do ex-deputado Eduardo Cunha. Nesta ação penal, Cláudia Cruz é investigada por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a jornalista foi beneficiada pela propina que Eduardo Cunha teria recebido em um contrato da Petrobras para a exploração de um campo de petróleo na África. As audiências tiveram início ontem com o interrogatório do deputado federal Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ainda neste mês, mais 2 deputados devem depor a favor da jornalista. Segundo a defesa de Cláudia Cruz, o objetivo da convocação dos parlamentares e do ministro é defendê-la da acusação de lavagem de dinheiro e transferência. Esses são os destaques de hoje por aqui. Clébio e Lidiane, volto com vocês. Um bom dia e até amanhã. Uma ótima quinta-feira para você, bom trabalho por aí. Thaís, obrigada. Até amanhã, Thaís, obrigado. E agora a gente vai então para Araraquara, ao vivo também, interior do estado de São Paulo, conversar com a nossa colega Sônia Souza e saber quais são os destaques de hoje do Record News Paulista, que você sabe, começa coladinho logo depois do link Record News. Oi, Sônia. Oi, Clébio. Oi, Lidiane. Olha só, no Record News Paulista de hoje nós vamos falar sobre o Dia das Crianças. Lidiane, você já decidiu o que vai dar de presente para a Sara? Já, eu só não posso contar porque ela deve estar assistindo. Mas já está até comprado, viu, Sônia? Olha, você está adiantada, hein? Opa! Tá certa, não pode deixar para a última hora. E olha só, nós vamos mostrar que o Procon está realizando uma fiscalização bem forte aí nas lojas de brinquedo. Tudo para garantir a segurança, evitar acidentes, porque a gente sabe que tem a questão da idade, tem que ter o selo do Inmetro. A Lidiane, eu tenho certeza que se preocupou com tudo isso na hora de comprar e o Procon tá em cima, é para todo mundo andar na linha, viu, gente? E nós também vamos mostrar uma pesquisa da Unicamp que comprovou que a dor tem uma forte relação com o estresse e com a depressão. Isso pode ajudar em alguns tratamentos. É uma pesquisa bem interessante. O resultado do estudo vai ajudar, por exemplo, a tratar quem tem fibromialgia, onde os pacientes sentem as dores que são provocadas apenas por estímulos cerebrais. É uma pesquisa muito interessante que a gente mostra daqui a pouquinho. Então, nós vamos falar de Dia das Crianças, tem ciência, tem saúde, tudo aqui no Record News Paulista, que começa 12h45, logo depois do Link News. Clébio, Lidiane, até daqui a pouco. Tudo bem, Sônia. Bom trabalho para você, até logo mais. Então, você já sabe, hein? Depois do Link Record News, você tem um encontro com a Sônia lá no Record News Paulista. É isso aí. Enquanto isso, a gente segue aqui com outros destaques do noticiário, porque a Federação Nacional dos Bancos informou hoje que ofereceu aos bancários em greve há um mês reajuste de 8% em 2016 e abono de R$ 3.500. A proposta também inclui aumento de 10% no Vale Refeição e no Auxílio Creche Babá e de 15% no Vale Alimentação.
Os bancos também se comprometeram a garantir aumento real de 1% em todos os salários e demais verbas. Diante da melhora da oferta, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro disse em comunicado que o Comando Nacional da Greve recomenda a aprovação dessa proposta e também o retorno ao trabalho nas assembleias que serão realizadas exatamente hoje em todo o país, a partir das 5 horas da tarde. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E você vai ver a seguir, mais de 2 milhões de moradores da costa leste americana já foram alertados a deixarem suas casas com a chegada do furacão Matthew. Tudo isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Fique ligado, até já. Link Record News de volta na sua tela, 12h, 27 minutos pelo horário de Brasília. A gente volta com notícia que preocupa os norte-americanos. Isso porque mais de 2 milhões de moradores da costa leste do país foram alertados a deixarem suas casas com a chegada do furacão Matthew. Pelo menos 39 mortes já foram confirmadas com a passagem do fenômeno nos países caribenhos. Nos mercados da Flórida, prateleiras vazias. As pessoas correm para comprar e estocar alimentos para pelo menos 3 dias. Tapumes de madeira também estão entre os itens mais procurados. As pessoas usam para cobrir as janelas e proteger as casas. Fila também nos postos de gasolina. Os motoristas abastecem o carro caso tenham que fugir. E o resultado já é visto nas estradas. Matthew deve ser o furacão mais forte a atingir os Estados Unidos em 10 anos. O presidente Barack Obama reforçou o alerta pedindo que a população obedeça às ordens das autoridades. Nos países caribenhos, os governos fazem um balanço da destruição. Em Cuba, dezenas de casas foram abaixo. A situação é grave no Haiti, um dos países mais pobres do continente. Equipes de resgate tentam chegar nas áreas mais remotas. Com o caos provocado pelo furacão, o governo adiou as eleições presidenciais previstas para o próximo domingo. Durante a programação aqui da Record News, a gente segue acompanhando a rota toda de destruição que o Matthew deixou aí nos outros países que já atingiu. E agora a gente espera realmente que os estragos sejam bem menores na passagem pelos Estados Unidos. Além de trazer a você todas as informações a respeito do que ele deve, então, trazer de possibilidades para esse país. Vamos mudar de assunto, aliviar um pouco a situação ainda nos destaques internacionais. Falar de automobilismo, Lidiane. Exatamente, Clébio, porque hoje às 10h30 da noite a Record News exibe uma corrida de enorme importância para o título desta temporada da NASCAR. E nós vamos conversar aqui com o narrador Marco Túlio Reis. Oi, Marco. Olá, Tudo boa bem? tarde, boa tarde. Marco Túlio. Na semana passada foi o sonho. Hoje é um belo lado da realidade estar aqui com vocês. Imagina, para nós é que é uma alegria ter você. Agora conta para o nosso telespectador que está curioso e certamente vai acompanhar essa corrida. Quais são então as novidades para o nosso público nesse momento tão decisivo e também momento de eliminatória lá na cidade de Dover? É verdade, são muitas novidades. Esse circuito tem a milha mais rápida do mundo. São 1.600 metros e os pilotos atingirão uma velocidade superior a 250 km por hora. E estarão fazendo curvas com 24 graus de inclinação. E a sensação, segundo os pilotos, é de estar dentro de uma montanha russa. Uma prova super difícil que vai testar a habilidade dos pilotos e que é decisiva, como vocês disseram. Muito bom. Bom, Marco Túlio, a gente sabe que na Fórmula 1 o grande domínio é da Mercedes. Mas a NASCAR procura formas de ser mais competitiva. Conta pra gente quais são essas formas. Claro. Na Fórmula 1, a Mercedes domina, faltando 5 provas para terminar o campeonato e apenas 2 dos seus pilotos têm chances de ganhar o campeonato. No caso, o Rosberg e o Hamilton. Já a NASCAR não. Tem um conjunto de regras e especificações que acaba nivelando as equipes. São várias equipes com chances de ganhar o título da temporada. Por exemplo, nós vamos entrar na fase de 12 pilotos lutando pelo título da temporada e nós teremos uma garantia. Na prova final, em Homestead, Miami, 4 pilotos, pelo menos, lutarão pelo título. Portanto, a NASCAR tem regras e especificações que ajudam justamente a aumentar a competitividade. Marco Túlio, eu sei que é a preferida da Lidiane, que gosta de acompanhar. A equipe do Joe Gibbs tem 11 vitórias nessa temporada, mas ainda não venceu nas finais. O que a gente pode esperar? Será que agora a gente tem uma final com essa equipe?
Olha, Kleber, é muito interessante que você mencionou esse assunto, porque a equipe Joe Gibbs ganhou apenas uma prova nas últimas 6 realizadas na NASCAR, mas ainda não venceu nas finais, nas 2 provas realizadas anteriormente. Mas pode voltar a vencer porque tem grandes pilotos de qualidade, como Kyle Busch, Denny Hamlin, Cal Edwards e Matt Kenseth. Porém, a competitividade na NASCAR só aumenta e a Chevrolet de Kevin Harvick está entre as favoritas, o mesmo acontecendo com a Ford de Brad Keselowski. É um campeonato equilibrado e a Joe Gibbs tem um certo favoritismo, mas terá que enfrentar as outras montadoras e equipes que têm também chances grandes de chegar ao título da temporada. Por falar em chances grandes, Marco, como você analisa e define também uma transmissão com grandes pilotos que vão estar com a classificação e a eliminação, entre classificação e eliminação? Isso é muito interessante, Lidiane, porque nós teremos campeões em ação que estão à beira da eliminação. E eu vou citar 2, por exemplo, Kurt Busch e o Tony Stewart, que estão na mesma equipe, a Stewart Haas. São 2 pilotos que já conquistaram títulos na NASCAR, inclusive o Tony Stewart tem uma história interessante. Ele é recordista em extremos, conquistou um título com 5 vitórias nas finais e também conquistou um título sem vencer nas finais, apenas com pontos. Portanto, é um recordista em 2 sentidos, mas um deles cai fora hoje à noite e o telespectador da Record News vai acompanhar às 10h30 da noite as grandes emoções da NASCAR. Muito bem, Marco Túlio, um prazer receber você de novo aqui hoje. Quinta-feira a gente te espera com mais detalhes da próxima etapa. E fica o recado para você, hein? Hoje, 10h30 da noite na tela da Record News, as emoções traduzidas na voz desse grande narrador, nosso colega Marco Túlio, para você apreciar essa grande modalidade do esporte. Obrigado. Obrigada. Prazer todo meu. Bom, agora a gente muda de assunto porque você vai conhecer lanchas e barcos luxuosos que chegam a custar, Clébio, mais de 10 milhões de reais. Verdadeiras fortunas, Lidiane. E para muitos, esses brinquedos milionários são apenas um sonho, mas não custa nada admirar, né? Começa hoje em São Paulo a maior feira náutica da América Latina. E a gente adianta para você as principais atrações. Dá uma olhadinha. Limpa e lustra até ficar um brinco. Afinal, essas são verdadeiras joias, o mercado de luxo das águas. Pastilhas importadas da Itália, muito espelho, cozinha planejada e a vista que aqui não é para o mar, mas dá para imaginar. O que faz ele ficar um pouco mais caro é a qualidade exatamente. Por exemplo, o 316 do inox é produzido no Brasil, só que ele é muito mais caro do que um inox normal. A geladeira usada aqui é uma geladeira para embarcação. A motorização não fica dentro dela, fica na casa de máquinas, exatamente para durar mais. São 35 mil metros quadrados de feira com 100 expositores. Este é o maior barco da exposição. Equivale a um apartamento de 230 metros quadrados e custa 9 milhões de reais. Do lado de fora, o tamanho impressiona. E dentro, o conforto de uma casa. São 4 salas e 4 quartos. Olha o tamanho do principal. Tem essa cama, que é king size, e até adega e frigobar. Este daqui é outro dos mais cobiçados, vale cerca de 7 milhões de reais. E se você acha que esses são muita areia para o seu orçamento, que tal começar com um de 5 metros de comprimento? Este custa 40 mil reais e comporta 5 pessoas. É um barco que ele cabe numa garagem, então não necessariamente precisa de uma marina e ele tem um custo-benefício excelente por conta disso. É o preço de um carro. É o preço de um carro. Um carro popular aí hoje pode custar até mais que esse barco. E você já ouviu falar em kart náutico? Essa é a novidade mais em conta da feira, 18 mil reais. É um brinquedo para adultos. No Brasil, ter um barco não é tão acessível, mas o que o mercado espera é só crescimento. Afinal, mar e rios para isso não faltam. Nós temos 8.500 quilômetros de costa e pelo menos 45 mil quilômetros de rios e um clima praticamente tropical o ano inteiro. Então, o barco é muito bem-vindo para o nosso clima e, eu diria, para o nosso lazer, né? Porque você pode usar o barco com a família, com os amigos, não é um brinquedo egoísta, é um brinquedo de todos.
É um brinquedo para quem pode, né? Quem não pode fica só olhando. Um brinquedo para todos que podem ter o brinquedo, né? Exatamente. Por isso a gente aproveita para fazer uma pausa aqui para os nossos apoiadores, mas volta em instantes com muito mais para você. Inclusive a sua opinião aqui na nossa tela. Até já. Até já. Meio-dia, 41 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta com o Link Record News ao vivo para você. E novidades. Fósseis do maior dinossauro já descoberto no Brasil vão ser exibidos ao público no Rio de Janeiro. Pelas vértebras do pescoço e da coluna, dá para imaginar o tamanho do animal. O Astroposeidon Magnificus era um gigante, perto dos outros dinossauros. Tinha 25 metros de comprimento e cerca de 8 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 andares. O titanossauro viveu há 70 milhões de anos em terras brasileiras e era rei por aqui. Desbancava inclusive o primo, Maxacalissaurus, considerado até agora o maior herbívoro da espécie. Cada parte, desses fósseis sendo estudado, avaliado, para ter a maior precisão anatômica possível e ver que realmente é uma espécie nova. Os fósseis foram descobertos há 63 anos em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, durante a construção da rodovia Presidente Dutra, e foram trazidos para o Rio, que na época era a capital federal. Foi um longo processo de estudo e arrecadação de verbas. Só agora, com a ajuda da tecnologia, os paleontólogos identificaram a espécie. Como se você estivesse batizando um novo habitante para o planeta, só que há 70 milhões de anos atrás. A partir desta quinta-feira, os fósseis serão exibidos ao público no Museu de Ciências da Terra, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Hora de saber como é que fica o tempo para os próximos dias em todo o Brasil. Quem conta pra gente é você, Lidiane. É isso mesmo, e com dados da SOMAR Meteorologia, a gente observa a imagem de satélite que mostra muita nebulosidade entre o Rio Grande do Sul e o leste do Paraná. Também há um corredor de umidade entre o Rio de Janeiro até Rondônia. Chove em forma de pancada em toda a área azul clara do mapa, que vai desde o Rio Grande do Sul, passa aqui pela região centro-oeste, pega todo o norte e grande parte do nordeste. Já nas áreas mais escuras do mapa, no leste catarinense e também no nordeste mineiro, o dia é mais chuvoso e o volume de água também é maior. Tempo firme apenas entre o Mato Grosso do Sul e o interior de São Paulo, na mancha amarela, e também aqui na região do Nordeste, que pega Alagoas e segue até o leste do Piauí. A tarde é fria no sul. Em Curitiba, a máxima é de apenas 17 graus. Na capital federal e em Vitória, a sensação já é mais agradável e a temperatura chega aos 25 graus. Já na região norte, faz calor de 35 graus, tanto em Manaus como em Macapá. Em Salvador, apesar da chuva, a máxima chega aos 29 graus. A mesma temperatura verificada aqui em Natal. Apesar da manhã de sol em São Paulo, a chuva vem já a partir da tarde e pode durar até a noite em forma de pancadas. A temperatura chega aos 23 graus. Amanhã, ainda no início do dia, chove, mas de forma fraca e isolada. Mínima de 13 e máxima de 22 graus. Já o fim de semana é de tempo firme, ainda bem para quem gosta realmente de um solzinho na capital paulista. Teremos aí uma pequena variação de nebulosidade, porém a temperatura se eleva com máxima de 26 graus no sábado, no domingo mais ameno, 24 graus. Muito bem, a gente aproveita para ver então imagem da Avenida Paulista para ter uma ideia de como está o tempo por aqui. Então, capital paulista, como a Lidiane falou, tem aí um solzinho, mas que logo mais vai embora. Lembrando a você que está aí 24 graus agora na capital paulista. Ao longo de todas as edições do Link Record News, essa janelinha pop-up estará à sua disposição à esquerda do vídeo com a temperatura em todas as capitais. Isso mesmo, esta edição do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag Link Record News. Participe também sempre pelos nossos canais, inclusive o WhatsApp. Lembre-se que a gente se encontra novamente às 3 da tarde na segunda edição. Até mais.